Boa noite, pessoal. 8 de setembro de 2020, vamos começar uma live super especial, hoje com o Dr. Junqueira, com muitas informações bacanas da área jurídica. Dr. André Junqueira, seja bem-vindo. Eu vi que você ligou aqui, a live caiu, eu tive que reiniciar a live, não é? Esperar aí o público entrar, daqui a pouco está entrando o público. Na hora que você ligou, a live fechou na hora, aí eu tive que reiniciar novamente aqui, mas o pessoal já está começando a entrar agora aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sidney. Hoje, Robson, grande Robson do estado da Bahia, grande síndico profissional aqui em campo. Que legal você estar em campo aqui, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Hoje, pessoal, uma live muito bacana, que eu acho que muita gente tem dúvidas, inclusive condôminos, né, síndicos que estão atuando em campo, que é justamente como funciona exatamente a assessoria jurídica dentro dos condomínios e como a gente deve implantar isso dentro do condomínio. Quais são os benefícios, quais seriam as dificuldades, se é que existem, e como a gente poderia transformar isso, vamos dizer, numa cultura para os condomínios, porque a ferramenta é muito boa, não é? Moni Moraes, boa noite, tudo bem? Geisa, entre em campo aí. Teve uma ligação que caiu aqui a live, né? Mas aí eu reiniciei a live novamente. Rafael Junqueira, tudo bem? Tudo bem, companheiro? Meus amigos de super-heróis aí entrando aí, viu? Falar em super-heróis aí, eu vou mostrar uma coisa a vocês aqui que vocês vão gostar, viu? Pessoal, vocês que não sabem aí, eu tenho dois amigos aí, né? O Rafael Junqueira e o Dr. André Junqueira, que são fãs de super-heróis, né? E para aqueles que não sabem ainda, eu também sou vamos dizer assim, um meio que fanático por super-herói, né? Desde os meus 6 anos que eu venho colecionando essas figurinhas, não é? Vivendo esse mundo maravilhoso de super-heróis. Eu estou tentando inclinar aqui a máquina para não cair, para ver se não escorrega. Acho que não escorrega não. Se não cair, tudo bem. Pronto? Vamos começar nossa live. Já vou chamar aqui o Dr. Junqueira, tá? Pessoal, vai ser uma live bem bacana, uma live, não é? A gente vai seguir a live normalmente, tá? Tem algumas coisas bacanas aqui do roteiro que foi bem construído, mas no decorrer da live a gente vai desenvolvendo perguntas e vai virar live, se for preciso, a gente vai virar live com ele, e na virada da live vocês vão ter 30 minutos para trazer perguntas para o Dr. Junqueira e eles vai responder para vocês aí, deixar vocês aí com bastante, vamos dizer assim, com bastante conhecimento e tirando bastante dúvida de vocês, tá? Já vou chamar aqui o Dr. Junqueira para a gente não apertar muito tempo, tá, pessoal? Vou entrando aí, eu sei que tem muita gente entrando aqui, eu sei que tem gente bacana. Francisca Dantas, boa noite, tudo bem? Condomínio Glória. Dr. Inaldo Dantas, que legal! Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite aí. Legal, Geis, é isso aí. Vou passar aqui daqui a pouco. Pera. Estou procurando aqui o Dr. Junqueira para chamar ele. Pera aí, um momentinho só. Selma, boa noite, Selma. Seja bem-vindo. Pessoal, aproveita aí que vocês estão entrando. Não perde tempo. Clica no aviãozinho. Traz mais gente bacana, porque tem muita informação bacana jurídica, né? Que vai ser hoje a live, ela é voltada, não é? No seio assim da assessoria jurídica, para a gente tirar todas as dúvidas e a gente poder implantar isso nos condomínios de uma forma muito tranquila. Porque dentro dos condomínios ainda gera muitas dúvidas sobre os benefícios, né? Tem condomínios que acham que a assessoria jurídica é uma ferramenta indispensável. O síndico pode resolver tudo, pode ser até advogado, imagine. O síndico não pode advogar, não é isso? Vamos lá, já estou aqui chamando em campo. Seja bem-vindo aí, Tassiana também. Pessoal, vai entrando aí que eu estou aqui tentando... Vamos lá. Aê! Boa noite! Grande Gedel, como vai? Tudo bem, companheiro? Ó, já vou Tudo mostrar bem, meu aqui amigo? Boa noite. o nosso super-herói favorito aí, ó. Olha aí, campo aí. Ao Batman? Olha lá. Claro, o melhor. Olha lá, pessoal. Pessoal, Estou para quem com não um sabe aqui aí, ó, também. eu e o Dr. Junqueira aí somos fãs de super-heróis, e desde criança, aí, ó. A gente tem uma coleção boa aí. É. Já trouxe ele aqui, o Guardião, cara. Tem que estar aqui do lado. Não dá para ficar longe O dele, meu tá não. aqui. Tem uma estátua bem aqui. Cadê? Tô vendo aí. Tá atrás? Tá aqui, Ó, ó. lá, tô vendo. Que bacana. Escondidinho. De vez em quando, pessoal, ele posta aí nas redes sociais, dá uma cavada nas redes sociais dele, vocês vão ver uma coleção maravilhosa que ele tem de estatuetas de super-heróis, que é de dar inveja, viu?
Cada uma mais bacana do que a outra. Eu falei, olha, eu vou trazer meu É muito Batman. legal. Eu vou estar com um fã do Batman, Batman é você vai ser melhor. fã do Batman, vamos desenvolver essa técnica aí junto. Tudo bem? Podemos Tudo bem, começar? Gidel. Vamos lá, vamos lá. Então, como eu começo, o pessoal está habituado, como eu começo bastante as minhas lives, pessoal, eu vou fazer sempre aquilo que costumo fazer, pegar um pouco esse histórico do Dr. Junqueira. Doutor Junqueira, conta um pouquinho o teu histórico de lá de trás, de lá de longe, como você vem construindo todo o teu perfil, toda a tua intelectualidade dentro do setor condominial, e como você pousou isso, e como que é que você planeja para dar essa continuidade no teu campo. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, Gidel. É uma honra estar aqui. Muito obrigado aqui pelo espaço, né? Bom, a minha história é muito breve, né? Eu estou fazendo esse ano 15 anos de advocacia e assim que eu me formei, como um recém-formado, eu fui trabalhar no Schneider Advogados, que é um grande escritório aqui do Rio de Janeiro, com muita tradição no ramo imobiliário. E principalmente na parte de condomínios e locações. E aprendi muito ali, né? Quando eu fiz 10 anos de advocacia, eu saí do escritório, tinha acabado de publicar já o meu livro de condomínios, aprendi muita coisa lá. Eu ia falar de tudo mais um pouco, mas nunca é tudo, né? Aprendi muita coisa lá e comecei a formar o meu escritório, né? Eu saí, na verdade, depois de 10 anos, a minha ideia era fazer o mestrado. Porque nesses 10 anos eu fiz 2 pós-graduações, né? Cheguei aí para Harvard e assim, fiz um cursinho de pequena duração lá em Harvard, em negociação, e queria fazer o mestrado, né? Já tinha feito a pré-matrícula na Universidade de Rennes, que eu fazia de gestão de negócios, que é uma universidade assim, que tem parceria com a FGV, e eu ia. Só que assim que eu saí do escritório, esperava, claro, continuava trabalhando, mas como autônomo, como advogado autônomo, né? Como é a boa parte aí dos meus colegas, são autônomos. Mas aí vinha um cliente, vinha outro. Chegou uma hora que eu não consegui mais fazer mestrado nenhum, cancelei minha pré-matrícula, foquei no escritório, e nesses últimos 5 anos, depois a Caroline Roque, que é a minha sócia, ela integrou o escritório. Depois a gente chamou o Rodrigo Coelho também, e aí hoje virou a Coelho, Junqueira e Roque Advogados, né? E aí isso assim, é o resumo da minha vida profissional, né? E ao longo desses 15 anos, o que eu vi de quantidade de problemas de condomínios muito grande, e eu sempre gosto da parte acadêmica e também prática, né? Então eu escrevo muito e gosto também de resolver o problema, né? Não adianta a gente escrever, ficar só na teoria e não resolver o problema. E eu gosto dos dois. Sim. E aí fica apaixonado por essa área, né? Quem atua nisso, você atua, todos que atuam nessa parte de condomínios, quando toma o gosto, né, do que é condomínio, do que é trabalhar nessa área, você fica maravilhado, né? Então, aquelas ideias que eu tinha no início, que eu tinha e todo mundo tem, de que condomínio é só problema, condomínio é barraco, condomínio é administrado por aposentado, por uma dona de casa, quem quer matar o tempo seja síndico, né? Embora eu não seja síndico, né? Mas termina sendo isso. Ao longo do tempo a gente vai valorizando o que é isso e como que essa área, né, esse segmento, ficou renegado a segundo plano, né? Pelo menos falando da ótica da advocacia, né? Os advogados, eu me recordo disso nos primeiros anos, que falavam assim, pô, André, vai trabalhar em outro lugar, você está trabalhando com condomínio. Condomínio? Poxa, esse é o teu problema, essa bobagem aí, está trabalhando com condomínio. Isso eu escutava. Agora eles não falam tanto. Eu não sei porque, onde foram esses colegas, porque falavam isso nos meus primeiros anos, agora não falam, né? Agora não falam. Agora condomínios é uma área boa, uma área legal, né? Porque viram o quanto que a gente depende disso. E a verdade é essa, né? E aí eu gosto muito de advogar, de dar aula nessa área, né? Eu gosto muito de dar aula, um dos meus prazeres, né? E é isso aí. Até agora eu vou me casar com uma síndica profissional também, que a minha noiva é Karine. Então, chega a esse ponto. Claro que a gente não combinou, né? Mas olha o nível, né? Que o condomínio já está na veia.
segundo o doutor Hinaldo, que ele sempre fala isso, quando a gente entra nesse campo e não consegue sair, é porque nós pegamos o condovírus, acho que ele fala condovírus. Quem pega o Quando eu condovírus não vi, sai de campo, cara. do Tem Reinaldo tá essa, certo. tem essa coisa que faz a gente continuar tomando uns cascudos, mas depois os cascudos ficam mais leves e a gente segue em frente. Na verdade, a nossa intenção é transformar para melhor o setor condominial, né? Não é? A vida dos É, condôminos, deixar mais tranquilas, porque do jeito que está, às vezes é meio triste, não é? é assim, o condomínio ele é muito importante, você pensando na ótica dos direitos fundamentais, né, os direitos constitucionais, condomínio é onde se baseia o direito de habitação, o direito de moradia, o direito à livre iniciativa, quando você explora uma atividade econômica, né, e assim, é a questão da propriedade, né, e não só a propriedade, da posse. Isso são questões fundamentais e de essencial importância, né, fundamental importância, direito fundamental, e o condomínio, ele é o entorno disso. Condomínio mal administrado, o meu direito à moradia está prejudicado. Condomínio mal administrado, o meu direito à livre iniciativa de explorar o meu negócio, a minha atividade, seja filantrópica, assistencial, seja o que for, todas elas são baseadas em imóveis. E muitos desses imóveis estão em condomínios. Então, vendo isso, você nota, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Como que é importante, sim, o trabalho de qualquer pessoa no segmento condominial. Né? Minha parte é a parte do advogado, mas qualquer pessoa que atende bem esse setor condominial contribui para o exercício desses direitos fundamentais. Exatamente. A Francisca Dantas, ela falou uma coisa, até pegando esse fio da tua pegada aí, ela disse, eu amo ser síndica profissional, não é? E estou investindo muito na minha carreira. E realmente, o setor condominial, cada vez mais, ele está crescente de informação, crescente de cursos, né? Então, não dá mais para ficar síndicos incapacitados, não. Síndicos sem capacitação, sem capacitação gerindo condomínio, patrimônio. Não tem mais condições. A história lá atrás, eu sempre repito isso, né? Lá atrás já mostrou que não deu certo. Não dá para você Não, pegar o teu não dá. patrimônio, doutor Junqueira, e entregar o teu vizinho síndico que não tem capacitação. Isso já foi, já não dá mais. Boa noite, Francisca. Bom a Francisca estar aqui, prestigiando. Ela, inclusive, está no nosso grupo, né, de Estudando Condomínios, né, o grupo do WhatsApp lá da minha noiva. E é a realidade, né? Boa parte dos condomínios, das pessoas que atuavam nisso, não viu quão mal administrados eram os condomínios antes, né? E com o passar do tempo, as pessoas se instruindo mais, tendo mais acesso às informações, notam que, isso que o meu síndico, minha síndica está fazendo ao longo dos anos está errado. Está errado porque tem um motivo. E aí vê que não é bem assim, né? E as coisas vão mudando. E é a realidade, não tem como voltar nessa parte de baixa qualificação de quem lidera, né? O condomínio. O síndico é o líder do condomínio. Dá não. Já, vou dizer assim, os momentos presentes, também dessa pandemia, né? A pandemia já vem mostrando que inclusive, muitos síndicos, né, síndicos orgânicos, entregaram os cargos porque não conseguiam como resolver os problemas durante a pandemia. Eles não achavam buscar solução, tentaram entregar os cargos, aí ficaram presos, né? Não é nessa lei que, por enquanto, tem que segurar a gestão, né? Mas complicado. Doutor Junqueira, vamos começar? Temos uma bateria aqui de um roteiro bem Diga, bacana aqui. manda. Vamos desenvolver? Pessoal, vou começar aqui, vou repetir aqui para aqueles que entraram agora. Vou começar a bateria de um roteiro bem bacana que a gente fez aqui, tá? Tá bem bacana mesmo. E caso continue, a gente vai virar live, como a gente sempre faz, vira live. E na virada da live vai ter 20, 30 minutos para o doutor Junqueira responder as perguntas de vocês nesse foco de assessoria jurídica, tá? Fique à vontade, ele vai conceder o tempo dele por mais 20, 30 minutos no segundo tempo. Então, nesse tempo, ele vai focar bastante nisso. Vamos desenvolver esse roteiro e vamos acrescentar bem informação para a gente inserir isso no nosso campo profissional. Doutor Junqueira, essa pandemia relembrou, não é, os condomínios, a necessidade de cuidar bem da parte jurídica dos condomínios, né? Dentre os problemas jurídicos enfrentados pelos condomínios, quais você destacaria nesta pandemia? Puxa, destacar, olha, quase tudo em condomínio dá problema.
e quase tudo dá problema. Por quê? Porque existe um antagonismo muito grande, existe uma divergência de interesses. Tá? Então, nem sempre aquele senso comum, aquele bom senso que tanto falam, ele passa longe de condomínios quando existe algum tipo de oposição. Então, a gente tem os mais variados problemas. Então, a gente pode começar dentro ou fora da pandemia. Inadimplência, que é o pilar da gestão financeira do condomínio. Quem que vai resolver a inadimplência? É o jurídico. Tá? Seja cobrando amigável, fazendo acordo, seja finalmente movendo uma ação de execução, ou todas as outras medidas que existem para prevenir ou conter a inadimplência. Tem questão de prestação de contas do ato do síndico. E aí seja tanto contingência passiva quanto ativa, ou seja, o jurídico defendendo o condomínio, o jurídico atacando o condomínio, que é o jurídico representando o condômino, ou o jurídico representando o condomínio, ou o jurídico representando o síndico. E aí nessas partes, dizer, o que o síndico fez, está certo ou errado? Tinha uma discussão no grupo de WhatsApp por esses dias, falando de que alguém do condomínio doou alguma coisa, vendeu alguma coisa para o condomínio. Aí esse ato, ele é válido ou não é válido? Tinha que passar pela Assembleia? Tinha que ter licitação? Como que é? Tem previsão na convenção? A análise da regularidade desses atos também é com o jurídico. Esse é um ponto que aumentou muito ao longo dos anos, porque a inadimplência desde sempre existe, né? Na verdade, até antigamente o advogado condominial era advogado de cobrança, né? Eu vou dizer que hoje em dia, pelo menos boa parte das minhas atividades, é isso. É discutir se o síndico pode ou não fazer alguma coisa. Então, é a prestação de contas como um todo. Tem a parte de regras de funcionamento das diversas áreas comuns, né? Cumprimento dos deveres condominiais, ou seja, o condômino que faz barulho, o condômino que larga o cachorro em cima do outro, o condômino que anda com o cachorro sem focinheira, o condômino que anda sem máscara, o condômino que quer usar a área comum no meio da pandemia, o condômino que quer furar a fila do salão de festas. Então, termina sendo tudo. As assembleias, assessoria na assembleia. Assembleia é um monstro. Assembleia você inicia, não sabe como que ela termina. Assembleia virtual, assembleia física. Independente da forma, o presidente pode fazer determinado ato ou não pode praticar determinado ato. Como que se escreve tal ato? Como que eu ajo de acordo com aquele condômino antissocial que faz uma baderna no meio da assembleia? E por aí vai. Enquanto nós tivermos pessoas dentro do condomínio, falta de educação, que é um elemento que amplia sobremaneira os problemas de condomínio, né? E algo que particularmente a gente sofre muito aqui no Brasil, não vejo tanto dessas discussões em outros países. Tem, todo mundo tem, tá? Todo planeta tem problema de condomínio, mas o Brasil, eu acho que larga na frente, né, nessa parte. Acho que eu não teria tanto trabalho como advogado em outros lugares e tudo mais, tá? Assim, estou falando aqui, resumindo, o que eu destacaria de problemas que você enfrenta no dia a dia de condomínio, qualquer porte. Ou seja, é tudo. É tudo praticamente. Não é? A Porque parte. onde o condomínio quer arranjar problema, ele cria problema. Essa que é a questão. Quantas vezes me perguntam, a gente escuta falando com os colegas, o síndico falando assim, André, ou o colega fala assim, eu quero que você venha na assembleia. Aí você fala o preço. Aí diz, não precisa não, porque já viu o preço, já não precisa tanto não, né, porque aí não quer gastar. E aí tem sempre aquele discurso de sempre, não, se der problema, depois eu chamo o advogado. Se der problema, depois você chama o advogado, é a mesma coisa que você não se consulta com o médico e paga o médico na hora da operação. O ideal é que você consulte o advogado, tenha o advogado a tiro a colo, para que não haja problemas. E depois que tiver problema, aí o prejuízo já está feito, aí a gente não vai mais prevenir, a gente vai remediar. E por que muitos fazem isso? É porque é uma responsabilidade do síndico? Não, por óbvio que não. É porque o síndico olha para uma assembleia e pensa no seguinte, estou dando um exemplo, é uma AGO. É prestação de contas, eu estou com tudo tranquilo. Toda a minha prestação de contas está boa.
Previsão orçamentária, já fechei com o conselho, uma previsão orçamentária supimpa, maravilhosa. Eleição de síndico, eu vou me candidatar, mas se tiver outros candidatos, sem problema. E aí ele pensa o seguinte, tranquilo, né? Tá tudo sob controle. Eu conversei com as pessoas, está tudo certo, tudo bem. Basta nessa Assembleia chegar aquele condômino, advogado ou não, mas que tem um pouquinho de conhecimento, e começa a falar algumas coisas que, às vezes, ele está falando tudo errado, mas ele intimida a Assembleia e a Assembleia perde o rumo. E por que isso? Porque qual é a essência? Porque existe o antagonismo. Existe aquele que não concorda com você por não concordar. E ponto final. E aí, às vezes, isso gera uma demanda, às vezes isso gera outra Assembleia, que poderia ser resolvido em uma. Né? E aí termina, assim, se você vai fazer obra, chama o engenheiro. Se você vai lidar com as pessoas, chama o advogado. Mesmo que ele fique lá parado sem falar nada. Ótimo. Porque às vezes a própria presença dele lá inibiu. Mas é essa que é a realidade. É por isso que, para os colegas, não falta trabalho para condomínios. Não falta. Para o advogado que atua em condomínios, não falta. E aí eu falo até para os colegas, é uma área carente de advogados. Tem muito condomínio precisando de assessoria. E aí eu recomendo para os advogados que querem olhar uma área, querem estudar um pouquinho mais, essa é uma área que não cai em concurso público, tá? Por isso que fica fora do radar da maior parte da advocacia, porque boa parte da advocacia faz uma faculdade para quê? Para passar no concurso público. Não é para advogar, é para passar no concurso. Então, boa parte faz isso. Só que a maior parte dos concursos não cai uma questão de condomínios. Então, não se estuda essa área. Né? Mas se você quer advogar, é uma área muito boa. Acho muito legal. Ou seja, é uma questão mais cultural, então, dos advogados, né? Já tem essa cultura já na crença que para ser advogado ou é político ou é concurso. Entendeu? Assim, essa credibilidade é que termina sendo... prejudica todo mundo. A advocacia prejudica o segmento condominial, que poderia estar se utilizando aí de mais advogados, ou mesmo que não sejam mais em quantidade, mas melhores advogados, que teriam mais pessoas estudando a matéria, mas não olham por conta de um eventual preconceito. Eu acho que a luta de muitos síndicos profissionais, entrou síndica fora da caixa, o Júlio entrou aqui, tem vários síndicos profissionais aqui também que entrou, e síndicos também orgânicos. Eu acho que a luta de todos nós, vou contar alguns cases meus, né? Eu tenho alguns condomínios, está sendo complicado eles entenderem que a assessoria jurídica é fundamental para a caminhada do condomínio, inclusive a proteção do patrimônio deles, não é? Com a integridade do serviço do síndico em campo. E eles, o que você falou agora, né, que deixa para chamar o advogado quando precisa. Poxa, eu vou chamar o advogado quando o funcionário cair da caixa d'água? Não estou entendendo. Vou chamar o advogado só quando ele vier a óbito? Não, o advogado é para preparar se o condomínio está realmente andando de forma íntegra, não é? Para poder não causar um ônus ao patrimônio. É essa a intenção da assessoria jurídica dentro dos condomínios. Mas eles entendem, inclusive em 2 condomínios, né, que eu já passei isso, eles entendem que que a assessoria jurídica é para proteger o síndico. Imagina. Tem essa confusão mesmo. E até é um caminho. Você, na hora de advogar, o que você tem que fazer é deixar bem claro, desde o início da relação, para quem você atua. Né? Se você é advogado do condomínio, não é assessoria jurídica para o síndico, é para o condomínio. Ah, mas você está falando que o síndico quer ouvir. Pode ser coincidência. Assim, se eu estou falando que é certo e isso é bom para o síndico, maravilha. Às vezes a posição melhor para o condomínio é defender o síndico, desde que você não distorça o posicionamento jurídico para poder defendê-lo. Mas o que você tem que definir claramente é quem você advoga. E deixar isso claro para os outros. Se o colega vai numa assembleia, ele já deixa bem claro. Né? Ó, eu sou advogado do síndico. Quem está pagando seus honorários? O síndico. Para deixar bem claro. As orientações que ele passa ali podem ser ainda muito úteis para o condomínio. Mas ele está ali defendendo o síndico. Né?
É o que acontece, por exemplo, com a minha noiva. Se a minha noiva vai, eu estou defendendo ela. É a minha noiva. Deixo isso claro ali. Pode ser que tudo que eu esteja falando realmente seja bom para o condomínio, sem dúvida. Mas na hora de defender, eu vou defender a minha noiva, dando um exemplo. Agora, se eu vou para aquele condomínio, quem me contratou foi o síndico. Quem está custeando é o condomínio, porque ele fez a contratação em benefício ao condomínio. Então, é o condomínio. E você deixar isso bem claro. O que não dá, assim, fica complicado, é se você é advogado do condomínio, só que aí você fica advogando teses que claramente é do síndico em detrimento ao condomínio. Isso que você tem que ter muita cautela. O espaço de condomínios, diferente de outras advocacias, ele é muito suscetível a conflito de interesses. Ele é muito, muito. Porque Isso. tem muitas pessoas ali. Exatamente. Você, às vezes, pode querer advogar para todo mundo, mas você não consegue advogar para todo mundo. Você não pode. Não tem como. Como você vai advogar para o condômino, ao mesmo tempo que você advoga para o condomínio, em causa condominial? Você pode advogar para ele para outra coisa. Mas em causa condominial, como que você vai advogar? Aí, eu nem estou falando da parte de captação indevida de clientela, não, nem ainda nesse ponto. Estou dizendo como que é polêmico. Às vezes acontece, citando situações em que você é advogado do condomínio e é advogado do condomínio vizinho. E aí tem um problema com o outro, em relação ao muro. E para quem que você vai advogar? Aí você tem que ter uma postura, e aí você tem que ter até um programa de compliance interno, de como definir essas situações de conflito de interesses. Porque você vai advogar, mas essa pode ser uma circunstância que você não vai advogar para nenhum deles. Para deixar isso bem claro. Isso que é um pouquinho complicado, né? Então, mas mesmo assim, seja claro, seja sincero quanto ao que você está sendo contratado e para quem que você está atuando. Sendo claro, metade do assunto está resolvido. Metade do assunto está resolvido. O restante é conversa, é comunicação. Então, a melhor estratégia seria, para iniciar, os condôminos entenderem, é falar que o advogado está sendo contratado, ele chegar para uma reunião e dizer para quem realmente trabalha. Não é porque o síndico ali, né, eleito naquele momento, me contratou, que eu vou estar atendendo ele. Não, fui contratado por ele, mas na gestão dele para atender o condomínio. Essa é uma estratégia bem interessante, porque muitas vezes, quando a gente tenta passar isso, a informação chega arranhada, nunca chega com clareza, não é? Por Doutor isso que o Junqueira, ideal é a assembleia. Você já fala logo. Isso. Vou passar aqui a pergunta, já pegando esse. Como o condomínio deve escolher um advogado e como seria a avaliação, uma contratação? Doutor Junqueira, acho que travou. Espera. Vamos ver se ele volta. Voltou, pronto. Você chegou a ouvir a pergunta? Não? Ouvi, que Então, travou aqui. Desculpa. como o condomínio deveria escolher um advogado? Qual seria, vamos dizer assim, as estratégias de escolha e qual seria a avaliação para ter uma escolha perfeita do advogado que vai atuar em campo? Ó, e isso falo assim, não só para quem está assistindo, síndicos, mas também para os colegas, para os advogados. Primeiro ponto é a confiança. Se você vai contratar um autônomo ou um escritório, é confiança. Esse é o primeiro ponto. Esse é o mais importante do que todos, tá? Vou falar de outros, mas esse é o mais importante de todos. Então você fala ali com a tal pessoa, é o Hinaldo. É o Hinaldo. Não importa se ele tem escritório, se ele tem isso, tem aquilo, não. O Hinaldo é quem eu confio. É um exemplo. Então esse é o primeiro ponto. Confiança. Se de alguma forma ficar balançada essa confiança, esclareça. Esclareça, porque essa é a base de qualquer relacionamento e, assim, da advocacia, talvez você não precise ter esse nível de confiança, por exemplo, se você contrata um provedor de internet, talvez. Claro que você precisa ter confiança com todos. Mas o advogado, assim como o médico, tem que ter um nível muito intenso dessa confiança. Segundo, aí a questão realmente de análise de especialidade. Por quê? E por que eu falo da confiança primeiro? Porque se você confia nesse advogado, se o advogado não domina a matéria, ele vai recusar.
Por quê? Porque ele vai ser ético a esse ponto de dizer que, olha, não consigo te atender, porque eu não sei dessa matéria, porque eu não consigo te atender nesse momento, né? Hoje eu tive que rejeitar um cliente exatamente por causa disso. Tinha uma assembleia não, uma demanda que eu até dominava, mas olha, não consigo te atender na qualidade que você precisa e merece. Então, prefiro recusar. Por quê? O nível de confiança está alto. O segundo, a especialidade, é ver que referências esse advogado tem. Ah, ele se formou em tal faculdade e outra. Ah, o André fez Harvard. Que legal. Títulos só impressionam, amigos. O mais importante é referência. Onde que essa pessoa trabalhou, quem que já atendeu. Isso eu não estou falando diferente de qualquer prestador de serviço. Tá? É exatamente isso para você ter uma base. Lembrando sempre que o síndico tem que prestar contas dessa contratação para os outros. Então é importante que ele esteja bem respaldado para isso. E aí a terceira que você vai analisar aí é a parte, sim. Se tem escritório, quanto de capital social ele tem, se tem seguro. São outros pontos que podem ser interessantes. Confiança vem primeiro, especialidade em segundo lugar. Mas esses outros te dão um apoio para que, por exemplo, erros acontecem, amigos. Eu vou falar a realidade aí, falando aí para os colegas também. Todo mundo comete erro. A questão é quando, onde, de que jeito, quanto que vai custar e como que você reage ao erro. Quando você tem um escritório e tem seguro, isso é bom. Porque se cometer algum erro, tem um seguro ali para você ressarcir o cliente. Ou se você não tem o seguro, você tem capital suficiente para ressarcir aquele condomínio. Isso pode acontecer, amigos. E aí você diz, não, André, isso é impossível de acontecer. Mentira. Mentira. O André é o máximo. Não, eu me acho o máximo. Mas não sou. Mas não sou. E pode acontecer alguma coisa assim, de que você tinha que apresentar um recurso, estava na mão daquele advogado, e aí naquele momento aquele advogado morre. Ó, que tragédia, né? Que tragédia. Sim, mas pode acontecer. E aí ele não apresenta o recurso. E aí o juiz não aceita. Pronto, perdeu. Precluiu. Você perdeu a oportunidade de discutir ali. Vai gerar um prejuízo. Aí está o seguro, porque vai arcar com isso. E isso pode acontecer, amigo, se você é advogado autônomo, sozinho, minha sugestão, contrate seguro. Se você é advogado com um grande escritório, tem muita gente para te ajudar, contrate esse seguro também. Porque lei de Murphy, onde não tem é o que acontece. Tá? Então, você juntando isso tudo, vale a pena. Tá? O advogado tem tal cargo. Isso te dá um indício de que, de repente, olha, o cara pode ser bom. Pode. Tá? O André tem curso disso, daquilo. De repente, eu sou bom. Tem que ver, realmente. E aí, é isso que eu recomendo. Eu dou essa dica principalmente para os colegas. Aqueles que estão iniciando nessa área, tentem formar seu currículo de forma a atender essas áreas. Por quê? Vocês vão ter condomínios que vão exigir todos esses três que eu acabei de citar. Todos esses três. Confiança, expertise e lastro financeiro, né? Porte. Todos esses juntos. Títulos também vão estar mais no segundo. Pensem em como que vocês vão atender essas áreas. Que vão ter condomínios que você não vai ser contratado se você não tiver um grande escritório. Então, será que eu posso montar um escritório para poder atender aquele condomínio? Será que vale a pena? Você vai avaliar. Né? E outros não. E aí você vai focar, como sempre, na advocacia mesmo, que vai te dar o boca a boca. Né? As pessoas vão te indicar por conta do nível de confiança e especialidade que você tem. É possível contratar sem assembleia? Nesse caso? Olha, eu costumo dizer que sim, porque quando a gente fala de um advogado jurídico, é despesa necessária. Não sei se os colegas que estão assistindo aqui concordam, mas, na minha opinião, ninguém contrata jurídico porque quer, porque gosta. É porque precisa. Se precisa, o síndico pode contratar. Agora, tudo que o síndico faz sem assembleia fica sujeito à prestação de contas. Tudo. Então, o síndico ele
tem um voto de confiança e pode praticar os atos em nome do condomínio, mas isso não é uma carta branca para fazer tudo. Então aí ele contrata o André Junqueira, que cobrou 100 mil reais para fazer aquela assembleia. Calma aí. Esse ato vai ser avaliado. Eu não cobro isso não, tá, amigos? Eu estou dando um exemplo hipotético, tá? Por favor, O tá? pessoal até se assustou. Até porque eu não posso falar de valor de honorário. O pessoal abriu os olhão Até aí, porque eu coloquei uma quantidade bem grande, até porque eu não posso falar de valores que isso fere a ética da advocacia. Tá? Por isso eu dei um exemplo tão grande. Mas é para deixar claro de que, não, calma aí, pode contratar, eu vejo necessidade, sim, vou levar esse advogado, vou contratar o Rodrigo Carpati para me assessorar naquela assembleia. Por quê? Porque eu preciso, porque é uma assembleia complicada. Aí pergunto, você não podia? Não pode. Se o síndico entendeu que precisava sim desse apoio para poder dar maior segurança jurídica para a Assembleia, isso é ótimo. Por quê? Às vezes aquela atuação do advogado foi decisiva para a Assembleia não ser anulada, não ser invalidada, puder ser fechada com a segurança jurídica adequada. Então, sim, mas sempre tendo a cautela de que, principalmente se os valores foram muito altos, né, e isso pode ser questionado sim pela Assembleia. Por que você contratou esse e não o outro? Né? Facilita quando você contrata um advogado que as pessoas já conheçam, porque às vezes quebra um pouquinho a resistência. Mas às vezes é o contrário também. Aí dizem, você contratou esse conhecido, então é muito caro. Não podia. Depende. Você tem que avaliar com cuidado, mas eu diria que sim, que pode ser em assembleia. O doutor Hinaldo Dantas, ele fala aqui que a convenção fixa o limite de gastos. No caso dos meus condomínios aqui, eu não notei isso na convenção. Posso dar até uma olhada. Isso acontece mesmo? Fixar o limite? Olha, é sempre bom usar a referência com a convenção, só que nem sempre você vai ficar preso à convenção. Vai depender sempre da despesa necessária e urgente. Vou dar um exemplo. Você pode jogar nesse exemplo a cláusula para escanteio. Defesa trabalhista, você tem 15 dias para prazo. Se você convoca uma assembleia para depois contratar o advogado, eu vou lhe dizer, eu não aceito defender. Por quê? Porque eu vou ter 3 dias para depois defender o condomínio, escrever. Não. Esse é um caso que você pode extrapolar esse limite de gastos e apresenta para a Assembleia. E aí você pergunta para a Assembleia, olha, amigos, o que vocês preferem? Que eu respeite a convenção ou faça o que é necessário? Se quiser, eu respeito a convenção. Mas aí a gente tem que... Pode acontecer da gente perder o prazo, pode acontecer da gente não contratar a tempo, que é o que acontece, né? Então, nesse caso, o interessante é o advogado, numa reunião, numa assembleia, ele passar essas informações. Que aí fica mais confortável os condôminos, né? E isso é importante para os colegas, que o trabalho do advogado, veja que nós, quando agimos pelo cliente, a gente presta contas. Né? Isso qualquer advocacia. Não é diferente do síndico, né? Do mandatário. E aí, nesse caso, o que acontece? Você tem que ter a cautela... Perdão. Que eu perdi o fio da meada, desculpa. O que eu estava falando mesmo? Você perdeu o fio da meada? O que eu estava falando mesmo, Ju? Você está falando sobre a questão da assembleia do fixo. Assembleia? Ajuda aí, pessoal. O pessoal está perdido aí. Ajuda aí. Vamos ajudando, doutor. Não, eu não estava falando do prazo, não. Era outra questão. Você estava no prazo, não? Escapou totalmente. Então, não, Hinaldo, isso não tem, não. Porque, olha só, se você vai e faz uma despesa necessária e urgente, se ela é necessária e urgente, você não precisa de assembleia. A assembleia urgente, nesse momento, com prazo de convocação ainda menor, pode ser suscetível à invalidação. É muito melhor que você contrate e depois preste contas à assembleia. Porque assim, o risco é muito grande. Então, por isso que eu prefiro ainda recomendar. Contrata. Ela é despesa necessária e é urgente, faça. Se você convocar a assembleia, já não é mais urgente. É a mesma coisa que não se faz com vazamento de gás. Você vai convocar uma assembleia antes de reparar o vazamento de gás? Não, você faz. Você faz
e depois leva para a Assembleia. Olha, esses foram os custos. E aí você trabalha desse jeito. Esqueci, depois eu me lembro. Ainda mais se tiver já na convenção, né? Estando na convenção, já é determinado, já é lei, né? A contratação, né? Também não, porque digamos que a convenção deixe bem claro de que a contratação de advogado é com síndico. Como fala na admissão e demissão de funcionários. Perfeito. Mesmo assim, a convenção não te dá carta branca. Se você demite aquele funcionário sem ter verba para cobrir as verbas rescisórias, pode ser que a Assembleia entenda que seu ato foi inconveniente. Então pode te dar problema mesmo assim. Tudo pode te dar problema. Ah, lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar? O advogado aí é o conselho que eu dou para os colegas, né? Quem está iniciando. O Hinaldo tem prática nisso. Para ele eu não estou ensinando nada. Mas de repente outros colegas. Não, para ele não. De olho aqui, só o Hinaldo sabe tudo. Dessa parte de relacionamento com o cliente e tudo mais. O advogado, ele presta contas do que ele faz. Você, sempre que você dá assessoria para o condomínio, forneça elementos para o síndico justificar isso perante a Assembleia. Então, quando você fala, faça isso ou não faça aquilo, lembre-se que você não está só justificando para o síndico, você está dando elementos para ele, depois justificar para toda uma comunidade. O síndico, ele sofre muito mais do que o advogado nesse ponto, porque o advogado presta conta só ao síndico, que é o representante legal e é o gestor do seu contrato, né? Que ele contratou, ou mesmo que não tenha contratado, ele que faz essa ligação entre condomínio e o prestador de serviço, que é você. Só que você tem que dar elementos para que ele apresente para os condôminos que vão votar na prestação de contas dele. Então, quando você fala, faça isso, não faça aquilo, aciona, notifica, não justifica só para ele. Dê elementos suficientes para ele ficar tranquilo na Assembleia. Isso que é diferente na advocacia condominial. Esse cuidado que você tem que ter de dar elementos e paciência, lógico, de fornecer esses elementos. Era isso que eu tinha esquecido. A importância da independência da assessoria jurídica, ela é fundamental para poder ele ter a sua independência de trabalho? E o que seria essa independência? Olha, a independência, assim, ela tem várias conotações, né? Sim. O que costumam falar bastante é a independência de que quem te presta assessoria jurídica não deve ter uma situação conflituosa quando ele presta. Eu vou dar um exemplo. Não que seja ilegal, tá? Não é ilegal que você tenha uma assessoria jurídica dependente, mas não é uma boa. Vou dar um exemplo. Você, quando é síndico e advogado do condomínio, não é bom. Não é ilegal. Ilegal não é. Tá? Não é bom. Ilegal? Mas não é. Mas fere a ética. Também não. Acho que é muito forte de falar que é antiético. Tá? Pode vir a ser antiético em algumas situações. O problema que se tinha é contratar 2 em 1, né? Aí o síndico sendo advogado sendo síndico profissional, aí o campo realmente... mas assim, não perderia imparcialidade? Pode perder, assim, depende. Assim, por exemplo, o que feriria a ética? Eu vou dar um exemplo que pode ferir a ética profissional, pelo menos. Tanto a ética profissional com advogado e com essa carreira que está se formando com o síndico profissional. Se você é síndico e oferece serviço de advogado, você está ferindo o código de ética da OAB, por quê? Você está oferecendo atividade jurídica em conjunto com outra atividade. Isso é uma infração ética. Então, quando você faz isso, você afeta a classe dos advogados. Afeta o condomínio? Não necessariamente. Você está prejudicando o condomínio? Olha só. Nesse ponto, ainda não. Ainda não. Você está oferecendo um plus. Mas isso você maltrata a advocacia quando você faz isso. Da mesma forma, você maltrata os outros síndicos colegas profissionais. Por quê? O outro síndico não é advogado. Então, ele não vai oferecer serviço. Então, você tem uma concorrência desleal com aquele outro síndico, que não é uma carreira regulamentada, mas sim você está afetando. Imagina aquele síndico engenheiro, que além de ser síndico, oferece obras para o condomínio. Ele sai na frente, né? Mas aí também ele afeta a parte da engenharia. Tem esse ponto que pode ferir a ética. Agora,
não é necessariamente imoral se você não obter uma vantagem, né? Então, qual que é o conflito? Se você é síndico advogado ou você é morador condômino advogado, a pergunta que se faz é o seguinte: quem vai cobrar você? Se o antissocial for o próprio advogado do condomínio, o que vai agir em relação a ele? Esse é o problema, dele estar dentro do furacão. Se ele é advogado e ele é síndico, condômino, morador, isso não é ilegal. Pode ser antiético, pode ser imoral, e aí pode ser ilícito se você obter alguma vantagem em relação a isso, né? Eu me recordo, por exemplo, de um síndico que era advogado e não sei por que ele ficou dono de várias salas comerciais que ele arrematou, onde o escritório dele, ele mesmo fazia as ações de cobrança. Tá? Então, assim, são situações que podem chegar nisso. Então, é melhor deixar separado, é o que eu recomendo. Então, vocês, colegas que querem ser síndicos, não tem problema de você ser síndico profissional e advogado. Só não o seja no mesmo condomínio. Não preste assessoria jurídica para o mesmo condomínio que você está ganhando para administrar, para gerir, e não para prestar assessoria jurídica. É nesse ponto independente. E outro ponto também, minha Luca, desculpa, eu falo demais, tá, Gisdel? Fica à vontade para me cortar. Não, fica à vontade, tá ótimo, doutor Junqueira, tá perfeito. Outro ponto da independência, que se fala muito, eu falo pelo menos bastante, é a independência no sentido de que não é a administradora que presta assessoria jurídica. Isso é muito importante. Assim como eu estou falando que o síndico não deve prestar assessoria jurídica para o condomínio, e aí você não deve estar afetando a ética da advocacia, da mesma forma a imobiliária que oferece assessoria jurídica. A imobiliária pode, o que ela pode fazer? Qual que é o limite dela? Ela pode indicar alguém. Se você precisa, o vaso sanitário entupiu, ela te indica um encanador? Mesma coisa. Se tem alguma dúvida jurídica, ela te indica um advogado, que você contrata se quiser, fica à vontade para buscar outras indicações. Isso ela pode. É o máximo que qualquer um pode. Agora, ela oferece em conjunto, isso é ruim. A independência é que um advogado subordinado à administradora, ele é advogado da administradora, ele não é advogado do condomínio. Né? É essa situação que deve ser evitada. Isso prejudica o condomínio? Não necessariamente. Repito, às vezes aquele advogado empregado da administradora está praticando uma infração ética, mas ele não está prejudicando o condomínio. E muitas vezes o condomínio contrata porque sai mais barato para ele, que ele paga a administradora e já vai em conjunto o advogado. Mas está errado. Está errado. Totalmente errado. O advogado está errado. Ilegal. É ilegal? A OAB pode. Esse é ilegal. Porque esse é exercício ilegal da profissão. Porque não é o advogado oferecendo o serviço dele. É a imobiliária. E a imobiliária não pode oferecer o serviço. Se fosse o advogado, ele tem a OAB dele, ele é autônomo, tudo bem. Ou ele com escritório de advocacia, também inscrito na OAB, sociedade simples, inscrita na OAB, perfeito. Agora, qualquer outro, limitada, empresa de cobrança, todos esses não podem prestar assessoria jurídica. Não podem. Tá? E aí termina sendo ilegal porque é exercício ilegal da profissão e também captação indevida da clientela. Por quê? A imobiliária pode fazer propaganda, a empresa de cobrança pode fazer propaganda, e eu, advogado, não posso. Os meus colegas também não podem, porque a gente está preso ao código de ética. Se isso é certo ou errado, isso é discussão para outro fórum. Mas é o limite ético que a gente tem. E aí nisso é que tem uma assessoria jurídica independente. Não é para você ter a tranquilidade de processar sua administradora. Não, não é isso. Mas porque você tem uma relação em que você sabe que não há uma subordinação à administradora. E aí você pode trocar de jurídico quando você quiser, independente da sua administradora, da sua imobiliária. Você pode continuar com a imobiliária e trocar o advogado. Ou trocar o advogado, ou ficar com o advogado e trocar a imobiliária. Isso que tem que estar bem separado. E sim. Isso é importante.
mas em alguns casos, né, o doutor Hinaldo vem até dando uma ajuda nesse ponto, né? Tem convenções, né? Provavelmente precisa ser atualizada. Tem convenções que já definem ali que na administradora já tem a assessoria jurídica. Nesse caso, precisa atualizar, claro, precisa atualizar a convenção se precisa, mas não atende dessa forma como está ali exposto na convenção, né? Cláusula nula. Cláusula Cláusula nula, é nula isso? porque ela contraria a lei. É a mesma coisa se fosse uma cláusula dizendo que aquele que falta à Assembleia é multado. É cláusula imaginária, porque não pode. Esse é o caso. Cláusula nula. Ela se declara como não escrita. O ideal é que se mude essa convenção mesmo, para você não cometer nenhum equívoco. Mesma coisa a convenção que estipula as atribuições de porteiro, de zelador. Muito inconveniente isso. Porque, na verdade, o que eu tenho que respeitar é a classificação das atividades e a convenção coletiva. Não é a convenção do condomínio nesse assunto. Existe, é possível, por exemplo, tem condomínios pequenos, não é? Que eu assessoro aqui alguns síndicos, são pequenininhos mesmo. E a cota de condomínio é baixa. É possível fazer uma contratação de uma assessoria jurídica, não sei se é possível, né? Parcial, serviço parcial, vamos dizer assim, eu não quero tudo, quero só metade. E se caso fosse contratado dessa maneira, como seria esse esboço para atender melhor o condomínio? Olha, pode, é relação do advogado com o seu cliente. É só conversar com o seu advogado e ajustar um contrato que te atenda. Tá? Não tem os valores mínimos da tabela da ordem, que serve como referência, né? Referência obrigatória, né? Mas se o serviço ele é parcial, desde que você respeite os parâmetros da tabela do seu estado, você pode. E aí é essa dica que falo, claro, para quem não é advogado, pode fazer isso, e quem é advogado, só preste atenção no norte da sua tabela, tá? Para que ninguém depois te denuncie dizendo que você está fazendo uma infração ética porque você está cobrando menos do que os seus colegas, cobrando honorários irrisórios, tá? Mas essa divisão pura e simples pode, sem problema algum. Contanto Livre que ele entre contratação. no teto da OAB, isso quer dizer. O piso. A OAB, nos níveis estaduais, ela faz a tabela, aprova pelo Conselho Pleno daquela localidade, e aí você pesquisa. OAB de São Paulo, OAB do Rio, e aí você vê. Claro que tem algumas tabelas que precisam de uma revisão, né? Que até não incluem determinados serviços. Mas você usa aquilo como norte. Isso quem vai usar é o advogado. O advogado vai lá, vai olhar. E aí, na hora de dividir, você vê qual que é o mínimo do mínimo, tá? E aí você pode fazer, de repente, sei lá, o plano de assistência para só dar consulta e não dar notificação. Aí você tem que respeitar o Código de Ética e respeita a livre contratação e o Código de Defesa do Consumidor, né? Que eu entendo que é aplicável na relação entre advogado e condomínio. Sim. Entrando na expectativa dos proprietários, você tendo a visão de proprietário, como você veria como necessário né, para o proprietário ali do condomínio a necessidade de ter uma assessoria jurídica? Como você enxergaria isso, do teu ponto de vista? Levando para esse leque para que todos consigam enxergar e ver a necessidade dele. Tem proprietários que ainda não tem essa visão tão clara, não é? Mas como você passaria para eles essa necessidade realmente de ter a assessoria jurídica? Olha, eu sou um pouquinho realista, um pouquinho pessimista nessa parte. Na minha opinião, ninguém aprende isso. Precisa sofrer um trauma para depois entender a necessidade. Só vai dar porrada. Essa que é a realidade. Por dois pontos. Primeiro que... Porrada, então. Porque tudo que um advogado, eu, por exemplo, eu não posso sair falando contrata assessoria jurídica, contrata assessoria. Eu não posso porque isso é uma infração ética. Então eu não posso. Sim, Aqui claro. a gente está discutindo e eu não posso em nenhum momento vender o meu serviço. Então eu não posso chamar a atenção do cliente em relação a essa necessidade. E, ao mesmo tempo,
o que que acontece, qual que é a cultura, não só do nosso país, de outros também. Sim. Você você não vai no médico para fazer um check-up periódico. Médico, eu estou falando do médico, onde a consequência é eventualmente você morrer, tá? Ou seja, é muito mais grave do que advogado. Se as pessoas já não vão para o médico, para o dentista, vão consultar advogado? Assim, eles terminam só tendo essa ciência quando tem algum problema. E quando tem um problema, o que, que acontece? Para a classe dos advogados, eu vou dizer, é ótimo. Porque a gente cobra mais para resolver o problema. Se a pessoa contratasse antes os colegas para fazer consulta, eles receberiam menos, você gastaria menos. Mas não acontece isso. O que acontece é, André, quantas vezes? André, o Hinaldo sabe disso. Tá? Os colegas que estão me ouvindo aí, o Jonildo, grande amigo, todos esses. Francisco Nazaré, todos esses. Quando chegam e batem na porta do seu escritório, faz o seguinte, eu quero processar alguém. A maioria dos casos. Tá? Tem um ou outro, como por exemplo um síndico, vê que é importante uma convenção, e aí te pede uma assessoria na convenção. Né? Porque ele sabe a importância daquilo. Mas é porque ele já sofreu algum episódio e sabe da importância daquilo. Enquanto a pessoa ainda não sente na pele o problema, ela não sente. E aí ela não entende a importância. Então é por isso, tá? E tanto que quem mais busca assessoria e tudo mais, Girdel? Você, Girdel. Porque você é assim, profissional, você já fez curso, você já tem ciência dos problemas e sabe, opa, essas pedras eu não consigo tirar do meu caminho se não tiver alguém especializado. Isso. Ou seja, você tem experiência. Quem não tem experiência não tem essa noção. E aí, se não tem essa noção, não vai contratar. Vai contratar só quando tiver problema, mesmo quando tiver algum prejuízo evidente, quando ele for acusado numa assembleia de que está desviando, que ele fez um ato inadequado, que ele comprou alguma coisa que não deveria. Aí ele vê que tem problema. Aí ele busca o advogado. É assim que funciona. Infelizmente. Gostaria que não fosse. Mas essa que é a realidade. Eu tenho um case pegando essa realidade que está passando para a gente aí. Quando eu estava síndico no meu condomínio, há uns 10 anos atrás, a ex-síndica era uma advogada, não é? E eu tinha entrado com ação para demolir uma garagem que tinha sido construída no fundo do condomínio, né? Ela construiu uma garagem lá no fundo e tinha alguns problemas contábeis, né? E acabei entrando com processo contra a ex-síndica que era advogada. E aí aquele síndico ali chegou, que não tinha mediação, todo seco, cheio de ego de síndico, vou fazer, vou acontecer, que eu sou síndico. E aí a síndica também acendeu o ego e a perseguição começou. Aí a minha vida virou um inferno. A minha vida, da minha filha, da minha família na época, né, virou um estresse, né? E ela começou a pegar situações e até para delegacia, cara. Fazia lá petição. O doutor Junqueira, travou de novo aí, hein? Vou esperar ele voltar, porque senão ele ia perder a história, pessoal. Vou esperar ele voltar aqui. Aí ele pegar aqui a história Voltou? Voltou. Voltei. Pronto. A Batcaverna aí precisa ser atualizada, companheiro. Cadê o Robin? Na verdade, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no Wi-Fi que ele dá algumas paradas. Ainda bem que está funcionando. Então, aí, essa advogada, né? Claro, ela é advogada, tem a forma de criar as situações para se sair com mais facilidade. Ia para a delegacia e criava lá situações, cara, que inventava e dava certo em alguns momentos, né? Até eu explicar, tava a bomba girando. Aí vinha intimação, do nada, intimações bobas que ela criava de tipo que eu dei palavrão em assembleia, eu empurrei em assembleia, essas coisas, né? Mas só que ela conseguia criar o problema, eu tinha que provar que não. Então o problema estava sendo um atrás do outro, enchendo o saco. Aí chegou um momento e falei assim, poxa, eu não sei o que fazer. Aí veio um start na cabeça, pesquisando muito. Falei, vou contratar um advogado. Naquela época eu não tinha noção de advogado de direito condominial. Contratei um advogado amigo, né, da faculdade na qual trabalhava ainda na época, né? Numa faculdade que tem aqui, de Rui Barbosa, inclusive o nome Rui Barbosa, a faculdade é homenagem ao grande tutor aí do direito, né? E contratei um advogado que me assessorou. Cara, ele conseguia me dar assessoria nas limitações e conhecimento que ele tinha. A gente ia andando, né, e tirava um peso nos meus ombros. E ela viu que realmente estava mais preparado. Aí ela juntou mais 4 advogados, cara.
em assembleia. Ela levou um professor, amigo, antigo, juntou os quatro. Eu acabei brigando contra 5